Então, continuando, falaremos hoje sobre a parte de threads em Java, tá? É um complemento ao que estávamos falando nas aulas anteriores, né? Então, só para vocês terem como base, vamos relembrar, né, os assuntos. O que nós devemos lembrar é como que nós podemos fazer uma thread em Java. Por que thread? Thread é uma situação onde você precisa manter uma execução que rode em paralelo à sua aplicação que está aqui, né, rodando de maneira efetiva. Por que ela roda em paralelo? Porque ela vai criar uma nova tarefa dentro do processador e ela pode usar outros núcleos, outros recursos que não seja especialmente os mesmos que estão sendo utilizados pelo programa principal. Então, isso é muito importante porque thread é a base do paralelismo, né? Então, é a base aí do sistema distribuído. No cenário que nós trabalhamos aqui, podemos, então, fazer a thread herdando de uma thread ou podemos fazer ela implementar a interface Runnable, ok? Então, as threads, elas apresentam linhas de execução. Em outras palavras, eu posso ter esse cenário aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu habilitar para que eu possa compartilhar de outra máquina, né? Então, deixa eu vir aqui, parar essa gravação aqui, rapidinho. Vou vir aqui, share, múltiplos. Então, agora aqui, compartilhar. Compartilhar a tela. Então, você vai ter aqui a sua aplicação. Você vai ter aqui a sua aplicação. Essa aplicação, ela vai ser rodada dentro de um servidor de aplicação, Tomcat, JBoss, qualquer um desses. Esse servidor vai construir algumas camadas e essas camadas de sistema operacional vai compartilhar por memória, a mesma memória, e vai compartilhar aqui por CPUs. Ok? Paralelo a essa aplicação sua, você vai ter junto aqui, ó, né, anexo a essa aplicação sua, algumas situações que você pode ter a mais conhecidas como thread. Então, aqui você vai ter a thread. Essa thread, ela vai vir para cá, para o mesmo servidor de aplicação, com o mesmo contexto, e ela vai vir aqui e vai concorrer com o restante por CPU. Essa outra aqui, da mesma forma. Então, quando você abrir a CPU sua lá, você vai ter o Core 1 sendo ocupado pela aplicação, o Core 2 sendo ocupado pela aplicação, o Core 3 sendo ocupado pela aplicação, né? E o Core 4, por exemplo, sendo executado por uma thread A, depois essa thread vem para cá, depois essa thread vem para cá, depois essa thread vem para cá. Ou seja, as threads, elas vão concorrer por recurso da mesma forma que há essa concorrência aqui dentro da nossa aplicação. Ok? Então, é por isso que é importante a gente ter uma noção do que seria essa thread. Ok? E aí você tem duas formas de implementar essa thread. Você pode herder da classe mãe, classe thread, e você pode também implementar a interface Runnable. Ok? Então, quando você faz aqui uma classe sua chamada programa, e ela extends ou ela implementa, né, ela pode extender a classe thread ou implementar a classe run. Opa, faltando um. Runnable. Quando você faz isso daqui, você vai ter que, no código aqui,
sobrescrever ou implementar o método public void run. Esse método public void run será o que será executado. Isso aqui será os códigos que será executado pela thread. Beleza. Então, esse é o método run dentro dessa classe programa. Dentro dessa classe programa. Do lado de fora, você pode ter uma classe qualquer, entendeu? Uma classe qualquer, que vai chamar essa classe, né? Ela vai instanciar, né? Ela vai fazer um new, ou vai implementar, ou sei lá o que vai acontecer. Ela tem que fazer um new, ok? Nessa classe que tem a thread, certo? E dentro dela, ela vai executar o método .start. O que o método .start faz? O método .start faz o quê? Localiza essa thread e executa o método lá dentro chamado o quê? Run. Ok? Então, esse seria a nossa ideia aqui de trabalho em cima da thread. Você nunca pode vir aqui nessa classe do lado de fora e aqui você chamar o método run direto. Não pode. Entendeu? Você tem que chamar a classe, e da classe você tem que dar um .start. Porque o .start ele vai se encarregar por fazer toda essa parte de gerenciamento de recursos que é necessário para a thread. Então, lá no seu processador, na sua lista de processos, vai ter um do seu servidor de aplicação do contexto do seu app, vai ter uma tarefa lá para a thread 1, vai ter uma tarefa para a thread 2, vai ter uma tarefa lá para a thread 3, vai ter uma tarefa lá para a thread 4 e assim sucessivamente. Esse gerenciamento aqui de recurso, de memória de processador, ela é algo que vai ser gerenciado por esse container que vai ser criado aqui, ó, executando o método start. Então, você nunca deve utilizar o método run de maneira o quê? Direta. Você tem que fazer thread, recebe new thread, ok? Thread.start. Sempre dessa forma, entendeu? Então, você vai executar o método start dentro da classe, ok? Então, se você tiver isso independente, né? Isso independente, se você está utilizando Runable, implementando um name ou extendendo de thread. Qual que é a diferença das duas? É que na Runable, você vai passar entre parênteses aqui no new thread, aqui, ó, qual que é a thread que você está querendo. E na implementação da interface você não precisa, porque como ela é herança, ela já sabe que ela é naquele formato, ok? E aí você pode utilizar nas threads a opção .set priority para dizer qual que é a prioridade. Você pode utilizar as constantes max priority, minim priority e normal priority, ok? Essas prioridades aqui, ela vai fazer com que no sistema operacional, lá no seu gerenciador aqui de recurso, você seta que essa daqui tem uma prioridade maior do que a de cima e maior do que a de baixo. Então, ele vai ter mais momentos, né, dentro da execução do CPU do que uma thread que não tem nada setado de prioridade. Então, a prioridade 1 é a menor prioridade e a prioridade 10 é a maior prioridade. Se você não quiser setar, você pode utilizar as variáveis, né, mínimo, norm e máximo. Ok? Essa seria a ideia para você estar utilizando ela, né, esse lance aí de setar as prioridades, ok? Beleza. E você pode ter uma outra questão aqui, que preferencialmente, né, utiliza-se as threads que implemente a interface, ok? Qual que é a interface? Runable. Preferencialmente, nós vamos fazer isso, ok? Quando você faz isso daqui, essa interface, ela implementa outras coisas dentro do Java, como, por exemplo, a interface de concorrência, java.util, né, que é o assunto do nosso próximo vídeo, né?
java.util.concurrence. O concurrence, java.concurrence, é ele que vai trabalhar essa concorrência por recursos na máquina, tanto no processador, quanto na CPU, entendeu? Quanto na memória, né? E aí você pode, dentro dessa classe aqui, criar uma noção e deixar a própria classe gerenciar a quantidade de threads que você quer trabalhar. Você pode criar um cara chamado executor pool, certo? Aí você vai chamar aqui thread e você vai passar para ele um new, né? Um executor. Aqui é uma classe principal, você não tem que chamar executor ponto. Aqui eu vou continuar na linha de baixo, ponto, né? Então, descendo aqui para a linha de baixo, ponto, new fixed thread pool e passar como parênteses a quantidade de pools que você quer. 3. E aí você pode pegar a thread que você está executando e dar um ponto execute, ok? Passando a sua thread. O que o processador vai fazer? Vai pegar nesse momento o seu processo, né, a ação que você quer paralelizar, né, o que está lá dentro do método void run, e ele sozinho vai dividir esse cara aqui em três threads. E ele sozinho vai gerenciar isso para você. Você não precisa dizer nada, ele sozinho vai gerenciar para você. Então ele vai pegar uma thread sua, aqui, entendeu? E vai dividir ela em três threads, ok? Então essa seria a ideia que nós teríamos desse cara aqui. E aí a gente pode até construir um exemplo aqui bem simples. Vamos criar aqui uma classe qualquer aqui, né, que a gente possa dar o nome de exemplo thread, exemplo thread. E aí, aqui o Eclipse me permite, né, eu add interface, tá vendo aqui? Eu vou vir aqui add e vou procurar a interface runable. Olha lá, runable. E quando eu clicar finish, ele vai construir o código para mim, né? Ok? Então, finish aqui, ele vai construir a classe para mim, já fez um override aqui, e aqui eu vou colocar todo o método que eu quero, né, que seja feito enquanto esse cara aqui, né, vou colocar ele aqui para rodar no loop infinito, enquanto verdadeiro, system.out.println, e vou mandar aqui, ó, vou fazer um printf aqui, saída formatada, vou quebrar a linha, vou imprimir uma string, ok? Vou colocar essa setinha aqui, vou imprimir o número da thread que está sendo executada, ok? Vírgula, nome. Por que eu estou colocando o while true ali? Para ela ficar rodando eternamente, para vocês verem a thread entrando e saindo do processador, e ele sozinho vai definir para mim quantas threads que vai entrar de acordo com a thread que eu colocar lá nesse executor que a gente vai criar. Então, vou criar aqui uma variável nome para eu armazenar a thread. Vou definir aqui uma variável int inteira, ok? E aí, cada vez que a thread entrar aqui, eu vou pegar um int que vai começar com 0, porque números primitivos começam com 0, ele vai somar em mais 1, ok? Então, essa classe minha aqui é uma classe bem simples, que faz apenas isso, ok? E aí, do outro lado, eu vou criar uma outra thread agora, desculpa, uma outra classe, né, que eu vou chamar de teste thread, e aí eu vou falar que eu tenho um método main dentro dele, ok? E só, finish. Então, ele sozinho já vai executar aqui para mim e vai criar um método main. No método main, aquilo que eu falei para vocês, né? Eu tenho que, como eu implementei a interface, eu tenho que passar a thread como parâmetro, ok? Por que eu tenho que passar a thread como parâmetro? Porque eu tenho que mandar ela executar, né? Como parâmetro no new thread, ok? Então, aqui, ó, vou criar uma instância de exemplo thread, ok? Vou chamar de T1. Recebe new exemplo thread, ok?
E aqui no exemplo thread, eu não sei se, eu não lembro se eu passei no construtor dele o string nome, deixa eu voltar aqui e criar um construtor. Por que que eu sei? Porque ele não me cobrou do lado de lá. Então, public, exemplo thread, né? Exemplo thread construtor. E aqui eu vou colocar aqui diz nome, recebe nome. E aqui eu vou receber como um parâmetro aqui string nome. Ok? De maneira bem simples aqui. Então, aqui tem dois publics. Então, beleza. Então, essa classe aqui é o construtor. Do lado de cá, quando eu fizer um new agora, ele vai pedir para eu passar o nome. Qual que é o nome que eu vou colocar aqui? Eu vou chamar isso daqui de thread, né? De thread 1, thread 2. Como é que a gente vai fazer? Entendeu? Vou chamar isso aqui de thread 1, que é a minha primeira. A thread 1, para não bagunçar, eu vou começar ela com alguns iguais, para vocês terem uma noção disso daqui. E aí agora eu vou fazer do mesmo jeito com a thread 2, vou criar uma segunda thread, e aí agora eu vou colocar a thread 2, e essa daqui eu vou iniciar com um asterisco, com várias estrelinhas aqui, para a gente não confundir na hora que bater o olho lá no console, para a gente poder ver. Só que agora, em vez de eu criar uma thread normal, aquela e mandar dar um start, eu vou criar aquele executor service, não sei se vocês se recordam, vou chamar de threads, que eu... threads controladas dinamicamente, thread de alguma forma. Eu vou chamar o meu executor de novo aqui, né? Então agora eu vou chamar só o executors, essa classe de concorrência, Java Util Concurrence, tá vendo aqui? Java Util Concurrence. Então, a Java Util Concurrence, ponto, new fixed pools, e vou falar para ele, olha, eu quero que você constrói para mim 3 instâncias desse cara, eu quero que você mande isso aqui para até 3 processadores, eu quero que você mande isso aqui para até 3 processadores. E agora eu vou pegar a T1, desculpa, essa threads, TH-reads, essa threads controladas, ponto, execute, agora o método execute, não é mais o método start, vou mandar executar a thread 1. Na linha de baixo, eu vou fazer do mesmo jeito, né, com esse cara aqui, e vou mandar executar a thread 2, ok? Então, essa seria o nosso código. Então, aqui eu estou tentando trabalhar com concorrência, vou fixar 3 processos, ok? E esses 3 processos eu vou dar um execute aqui, ok? Então, eu vou clicar aqui, botão direito, run as, Java Application, você vai ver no console, thread 1 executando várias vezes, thread 2, thread 1, thread 2, e aí quando vai ficar o while true, porque aqui eu mandei ele ficar enquanto verdadeiro, vai ficar executando isso daqui eternamente, ok? Aí, e está contando ó, quantas threads que já foram executadas de cada uma. Se eu abrir aqui o uso da minha CPU, você vai ver que nessa situação, cara, com certeza ele vai ficar consumindo de uma melhor maneira os recursos da CPU do que da vez passada. Não sei se da vez passada vocês repararam, mas eu tinha que aumentar muito a minha thread para ela poder ocupar 100%. Aqui o que acontece? Como eu estou criando 3 instâncias, essas 3 instâncias elas estão entrando na memória e morrendo muito rápido, né? Então isso daqui vai somando naquela thread, você repara que o uso da CPU ela vai estar o quê? Ela vai estar sempre com mais recursos. Beleza, vou parar aqui porque vocês observaram o código aí, né? E agora o que nós podemos fazer? A gente pode colocar mais threads, ok? Então vamos colocar aqui então mais thread 3, vamos colocar 5 threads. Então aqui é a thread 3, aqui é a 4, aqui é a 5, ok? Então estou aumentando aqui 3, 4, 5, e aqui eu vou fazer do mesmo jeito, né? Vou fazer do mesmo jeito aqui com... Usei um atalho aqui que no Ubuntu não funciona. Thread, vou mandar executar 3, vou executar 4, vou mandar executar 5. O que acontece se você mandar executar a thread de novo? Ele vai pegar de novo aquela thread e vai dar outro start nela, entendeu? Você vai ter a thread rodando, a mesma thread, rodando 2 vezes, né, sendo gerenciada por até 3 processos, entendeu? Até 3 executores, tranquilo. E aí você vai ter 2 threads iguaizinhas, só que em instâncias apontado na memória de maneira diferente. Então agora eu vou executar esse cara. Essas 5 threads, cara, elas vão ter que brigar por apenas 3 recursos. Apenas 3 delas vão estar sendo executadas dentro da CPU ao mesmo tempo. Então, vou dar aqui um as,
Java Application. Olha lá, thread 1, thread 3, thread 1, thread 2, thread 3, thread 1, thread 2, thread 3, thread 1, thread 2, thread 3. Você não vê a 4 e a 5 entrando. Por quê? Tem só 3. Tem só 3, entendeu? Então, assim, você vai perceber claramente que eles estão brigando por recurso e o recurso que está sendo dado é apenas 3. Ah, eu quero aumentar a quantidade de pools aqui. Beleza, então eu posso vir aqui e aumentar para 5. E se eu pegar a thread 5 aqui, ó, a thread 5.7 rapidinho aqui. Vamos pegar aqui então a T5, deixa eu ver se é assim que faz. Como é que é, cara? Eu esqueci. 7 priority. Se esse set priority não está aqui, ele vai estar aqui nessa thread aqui, executar T5. Opa, cara, eu confundi aqui. T5 ponto. Mas enfim, vamos colocar dessa forma aqui. Se eu executar aqui, ela vai estar novamente thread 1, thread 2, thread 3, a thread 5 nunca entra. Então, para eu resolver esse problema de maneira que a thread 2, a 4 e a 5 tenha possibilidade de trabalhar, eu tenho que aumentar isso aqui para 5, porque eu tenho 5 threads. Ok? Então, tem que fazer um gerenciamento disso daqui. Ó, thread 1, 2, 3, 4, a 5 está aqui, eu já vi a 3, a 4 de novo, passou a 1, a 3, tá vendo? Eles vão brigando por 5 situações de memória e processador, tá vendo? E o processamento vai ficar sempre do mesmo jeito. Não estou aumentando mais meu processamento, ok? Então, essa seria a possibilidade de eu estar trabalhando com essa interface aqui de concorrência, ok? Então, esse seria algo relacionado com isso. Não tô encontrando aqui por que a T5 não está deixando eu setar o Max Priority. Thread 5. Vamos ver aqui as threads controladas. Só mais um segundo. Cara, aqui eu acho que é porque eu estou trabalhando com essa interface dessa forma aí. Aí, como ela está estendendo um enable, tem que colocar lá na outra classe. Mas, beleza, para a gente não delongar muito, mas seria algo relacionado com o set priority que a gente tem aqui. Né? Então, seria algo relacionado. Exemplo, thread. Era para ser aqui, cara. New exemplo thread, ponto. Aí ele não tá deixando nenhuma desses dois aqui, deve ser por conta desse controle aqui. Mas deixa eu pesquisar aqui e ver como é que faz a parte para ela setar a prioridade em Java, né? Dessas threads aqui. Vamos criar um exemplo aqui.
Example thread. Tem uns métodos aqui, mas ele não está trazendo para mim o set priority. Mas depois a gente altera isso daqui. Deixa eu continuar a gravação do vídeo, porque senão a gente foge um pouco do tema. Então, beleza. Depois a gente volta nesse exemplo aqui ainda hoje. Então, seriam essas as opções que eu tenho quando eu quero controlar essas threads através de valores fixos e deixo a máquina virtual do Java, né, junto com a delegação para o sistema operacional do Garbage Collector, de gerenciar quais serão executados. E aí você pode setar as prioridades nessas threads para que essas threads elas possam sobrepor a prioridade uma em relação à outra. Esse era o exemplo que eu queria testar para vocês, mas dentro dessa interface da thread aqui, né? Utilizando esse fixed, esse executor aqui, né? Com as outras, com o extend, etc., e fazendo a thread aqui, a gente pode fazer um ponto set priority. Mas depois eu quero ver como é que faz isso, alterando a prioridade, ela utilizando esse executor service aqui. Por isso que não está chamando aqui. Beleza, então essa seria a forma como o Java poderia estar trabalhando em relação ao número de controlar esses números de threads a serem executadas. Beleza, aí existem alguns problemas nisso daqui, né? Por exemplo, vou criar uma classe aqui para a gente simular uma outra forma aqui. Vamos criar uma classe aqui chamada troca, tá? Essa classe troca, ela é uma classe bem simples, ok? Que dentro dessa classe troca, eu vou declarar um valor de A, vírgula B, né? Dois valores, vou criar um método public void faça, e esse public void faça, ele vai receber um boolean boolean, ele vai receber aqui um booleano, ok? Um verdadeiro ou falso. E aí, nesse verdadeiro ou falso, nós vamos fazer alguns métodos aqui. Se esse cara, se o booleano for verdadeiro, ok? O A vai ser 5 e o B vai ser 7, ok? O A vai ser 5 e o B vai ser 7. Se o boolean for falso, o A vai ser 7, vamos inverter aqui, beleza? Não, vamos colocar outro valor, para não confundir. O A vai ser 11 e o B vai ser 13. O A 11 e o B 13. Beleza. E aí eu vou tentar try, ok? Vou simular uma situação aqui. Vou pegar a thread que estiver executando aqui, ponto sleep, ok? Vou mandar ela dormir por meio segundo, né? Então eu acredito que aqui eu poderia fazer isso também, né? Eu poderia pegar essa thread aqui, ponto set priority, né? Não tem, mas depois eu vejo. Tá, então vou mandar dormir aqui por 500 milésimo de segundos, né? Ou seja, meio segundo. E aí eu vou lançar a exceção, se por acaso ela não conseguir fazer a thread dormir, né? Daquela de interrupção exception. Ok? Nessa interrupção exception, eu vou imprimir uma mensagem qualquer, né? No console, né? Que a thread não foi posta para dormir. A thread não foi dormir. Mais fácil. Beleza. E agora vou fazer um outro if aqui embaixo, do mesmo jeito, if booleano, né? Vocês verem aí que eu não mexi no valor do booleano. Se ele é verdadeiro aqui, ele vai ser verdadeiro aqui. Se ele é falso aqui, ele vai ser falso aqui. E aqui eu vou mandar imprimir. Vou mandar imprimir, né? Saída formatada aqui vai ficar mais fácil, né? Vou quebrar a linha, %d igual a 5, ok?
e %d igual a 7, né, vírgula, vou passar a variável a, vírgula b. Então, ele vai colocar assim, a igual a 5, b igual a 7. Certinho? Então, esse vai ser o que ele vai estar imprimindo. Então, no lugar do a vai vir o valor 5, então vai ficar assim, ó, 5 igual a 5, né, e 7 igual a 7. Por quê? Porque ele é verdadeiro. Eu deleguei aqui 5 para esse cara e deleguei aqui 7 para esse cara. Ok? Então, se não houve mudança aqui, ele vai colocar 5 igual a 5, 7 igual a 7. Ok? E no else, eu vou fazer o contrário. Né? Eu vou fazer o que está lá no falso. Então, eu vou colocar aqui que é igual a 11 e aqui vai ser igual a 13. Ok? Então, esse é o código que nós vamos estar fazendo. Então, se eu vier nesse momento aqui, criar uma thread qualquer e mandar executar, né, esse cara aqui, como que vocês acham que vai... o que vocês acham que vai ocorrer aqui? Como que vai ocorrer? Esses exercícios, eles estão aqui, tá? No slide, no slide 1, tá? Deve estar aqui com o mesmo... da mesma forma que eu estou fazendo, só que agora eu estou colocando outros nomes, tá? Esse código que eu estou fazendo aqui já é o código 4 aqui, ok? E aí no código 4 eu posso criar o cara lá com o método main, né? E definir a nossa estratégia aqui de execução. Aqui veio faça, né? Beleza, então vocês têm esse material aí para vocês replicarem. Então, eu vou criar uma classe operador, né? O operador ele é construído através de uma interface, né, booleana, e ele tem um método run, que pega o objeto, executa o método faça dentro dele e passa o booleano. Se o booleano vier verdadeiro, ok? Ele vai passar verdadeiro para o lado de lá, mais o objeto que ele está testando. E aqui na classe nossa, aqui na classe troca, né, ele vai executar esse cara e vai fazer esse teste, ok? Tranquilo? E aí agora eu vou criar o método de concorrência, né, que vai então instanciar essa classe. Então eu criei um método operador que faz a troca e criei um método que realiza a troca, ok? E agora eu vou criar um método que tem um método main para a gente poder executar. Então, aqui eu estou criando duas threads apenas, né? Eu tenho um objeto troca, ok? Tem um objeto que é do tipo troca. O que troca tem? Né? Ele tem um booleano que ele vai, se ele der um new e vier verdadeiro, ele vai iniciar com 5 e 7. Se ele der um new nessa classe e vier com falso, ele vai ser 11 e 13. Ok? Beleza? Então, é isso que vai acontecer aqui. E aí, no executor T1 aqui, executor new fixed thread pool, eu vou colocar 2. E aí, eu vou mandar executar a thread 1, vou executar a thread 2, ok? E aí, eu vou mandar esse cara, vou matar a thread aqui. Beleza, então, quando eu fizer esse cara aqui, mandar fazer o run as aqui, Java Application, você vai ver ele digitando 11 igual a 11, 13 igual a 13, beleza, já começou a dar problema, ó. Olha lá, ele começou 11 igual a 11, 13 igual a 13, porque ele entrou como falso. Aí, de repente, 11 igual a 5 e 13 igual a 7. 5 igual a 11, 7 igual a 13. 5 igual a 5, 7 igual a 7. Opa, aqui já voltou a estar, aqui já é a thread 2. Né? Porque um eu passei true, né, que vai ser o 11 e a situação do 13, e no outro eu passei falso na hora de criar o objeto, que vai ser 5 e vai ser o objeto 11, ok? E aí, por que que as threads estão entrando aqui, estão sendo executadas, ok? Está executando o run aqui com esse objeto verdadeiro, esse objeto não vai ser trocado, porque em momento algum aqui na thread eu troco, e ele começa a dar pau. O que está acontecendo? Qual que é esse problema? Esse problema aqui é um problema de interrupção que nós chamamos, entendeu? Por quê? Toda vez que você tem dentro de uma classe um método que você manda a thread dormir de alguma maneira, ok? E essa thread que você manda dormir de alguma maneira, ela é acordada num determinado momento, que você mandou ela dormir só por
meio segundo, entendeu? Quando ela acordar, a instância do qual ela estava apontando, para as variáveis do qual ela estava apontando, mudou. Só que ela não sabe que mudou, então ela vai imprimir ainda o valor que ela ainda tem. Ela não sabe que houve alteração nesse cara aqui. Por quê? Porque se você está apontando para referências da memória. Não é igual uma linguagem de programação, igual C, que é ponteiro, etc., que você aponta direto para o valor. Você apontando diretamente para um ponto de referência, você tem esse problema aqui. Entendeu? Então, assim, toda vez que você for trabalhar com sleep, você tem que fazer o uso de uma palavra chamada synchronize, para que esse objeto synchronize ele seja executado, que garanta que essa thread que dormiu, quando ela acordar, ela ainda persiste com os mesmos valores. Então, você vai vir aqui, né, antes do void, que vai colocar synchronize, entendeu? Void, faça. Quando você fizer isso, esse método synchronize, ele vai fazer uma interrupção controlada. Isso gasta mais memória, entendeu? Isso gasta mais recurso de máquina. Porém, quando ele vai fazer uma thread.interrupted, ele captura toda a informação que está aqui e consegue gerenciar para você. Entendeu? Então, quando eu der um exemplo agora de sync, está vendo que está tudo bagunçado os valores, né? Você vai ter uma percepção que ele vai executar 5 igual a 5, 7 igual a 7, você percebe uma dificuldade. Aqui ele está indo de meio segundo, ele dá uma pausa. Por que de meio segundo ele dá uma pausa? Porque ele tem que, é o tempo que eu mandei ele dormir, entendeu? Então, acaba que você percebe essa situação. Você tem duas threads trabalhando de maneira concorrente, uma você mandou dormir e agora você está garantindo que ela esteja o quê? Que ela esteja executando, dormindo e acordando e executando da mesma forma que esteja dentro do que foi parado aqui. Então, isso daqui é o método Synchronize dentro da nossa do Java. Então, se você trabalhar com thread e você for utilizar aquelas operações de mandar dormir, de mandar acordar, você tem que tomar cuidado, entendeu? E ter uma clara necessidade de que o bloco que pode haver problema, você tem que marcar ele como synchronize. Eu não estou fazendo synchronize na classe, estou fazendo synchronize no método faça, porque é ele que está mandando a thread o quê? A thread dormir, entendeu? E aí você tem mais métodos, o método wait, aqui tem um sleep, você tem o método wait, né? Que ele vai esperar até outra thread, entendeu? Invocar esse método notify. Você tem o método notify, né? Que instrui que a thread em espera, ela deve entrar no estado de poder ser executável, mas ninguém garante quem vai executar ou não, quem vai fazer isso é o escalonador de processo, não é o Java, entendeu? E aí você tem essa situação aqui. Então, a API de concorrência do Java é essa, de thread. Você tem que ter necessidade de controlar a sincronização. E toda aplicação em Java é uma thread. Por isso que eu fiz aquele desenho aqui no início. Cada vez que você cria uma thread ali, é um momento que você tem de fazer esse controle. E aqui no material de apoio nosso, nós temos um código para verificar se o valor é primo, entendeu? Então, existe algoritmos melhores para verificação de primos, nós estamos utilizando esse por ser mais demorado, dando assim um melhor entendimento, né, sobre a parte de como fazer isso daqui em thread, entendeu? Para verificar se o número é primo, há algumas divisão, você tem que fazer um for, né, dele, dividindo por 2 e testando o percentual até você garantir quando ele chegar igual a zero, entendeu? Se ele conseguir chegar nisso daí sem nenhum retorno, ele vai ser primo, porque o número primo ele é dividido apenas por ele mesmo, né? Por um e por ele mesmo. Se você tiver alguma divisão no meio que seja exata, então quer dizer que aquele número ali não é primo. Então, por isso que você tem que fazer uma divisão desse número, né? E trazendo esse número até que você consiga dizer se ele é primo ou não. E aí, do lado de cá, eu peço para digitar um número, e aí eu dou um start nessa thread, ok? E aí você vê se o número é primo ou não, e você vê ele executando isso, né, em threads. Então, copiando esse exercício aqui para vocês verem, vou criar outro pacote aqui, vou parar essa thread aqui, né? Então, aqui eu vou... Isso aqui sempre acontece isso, né? Vocês já perceberam. Eu vim para cá. E aqui agora eu posso fazer
uso, né, fazer o uso aqui do package. Beleza, então aqui eu vou vou fazer um as Java Application. Ele vai abrir para mim aqui uma entrada perguntando digite um número primo. Vou colocar um número grande aqui. Eu quero saber se esse cara aqui, se ele é primo ou não, né? Então, vou colocar aqui OK. Aí você vai ver ele trabalhando ali. Enquanto ele está trabalhando, né, eu posso digitar em relação ele está processando lá. Você vê que o processamento da CPU 7 aqui, ó, tá lá no 12, ó. E aí eu posso digitar outro número aqui e fazer isso em thread. Tem uma lá calculando aquele número e agora eu vou mandar outra. Só que o número é pequenininho, entendeu? E então ele já respondeu. Então, se eu digitar um número aqui, 35, olha lá, não é primo. Né? Então, se eu colocar aqui o número 7, né? Olha lá, 7 é primo, ok? E aí, ele lançou uma exceção lá de divisão por zero. Em algum momento tem algum código meu lá que não pode ser aquilo ali. Mas olha que bacana, você tem um código sendo executado, né, enquanto a resposta aqui não for sair, e eu posso digitar quantidade de números que eu quiser. Cada vez que eu digitar aqui e der um Enter, é uma thread que ele vai executando. Olha lá, estou colocando aqui um número grande, você pode ver que ele está... Olha lá, tem uns que demora mais, todos que demora menos, o processador vai sendo utilizado até que ele chega no valor que eu digitei. Então, mandei um 5555555 aqui para ver se ele é primo. Aí ele está lá processando, ó. Mas se eu mandar o 444444, olha lá, ele vai processar primeiro do que o 555, porque aquela thread ainda está o quê? Ainda está trabalhando. Então, isso aqui seria um exemplo de uso, né, onde você pode pegar seus blocos de atividades e colocar na thread para poder executar, ok? Cada um vai ser executado aqui dentro da sua, dentro do controle aqui da memória. Agora que pegou o número 555, lá, estourou, né, deu alguma forma aqui de algum erro. Tem que tratar esse código aqui e melhorar, né, esse cara aqui de divisão por zero, ok? Seria algo nesse sentido, ok? Então, essa era o que eu queria apresentar para vocês aqui. E aí, a próxima aula, a gente já inicia com a parte de controle de recursos, né, de interrupção e etc. Ok? Então, até a próxima.